Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, a lição tem um tema um tanto delicado, uma vez que nós tratamos sobre esse assunto e às vezes na igreja, alguns irmãos nos param para fazer perguntas e questionamentos em relação a essa questão da submissão. O conselho da lição de hoje é para as esposas cristãs. Lembre-se, esposas cristãs. E por quê? Porque Paulo, quando está escrevendo a Efésios, ao povo de Éfeso, ele estava falando para um povo que tinha se convertido, as pessoas que de fato tinham sido entregues as suas vidas a Cristo. Ele estava preocupado para com que o seu relacionamento com Deus permanecesse sempre em alta. E a submissão, que é retratada aqui nesse capítulo 5, verso 22, tem que ser visto com o que está escrito no verso anterior, que é o verso 21. Então, assim, o verso 21, quando fala sujeitai-vos uns aos outros como ao Senhor, é uma sujeição que deve ser feito visando primeiro a Cristo. E agora, eu trouxe a lição que eu esqueci ontem, falei sobre ela, olha só. A lição de Escola Sabatina de 2005. 2005. Essa lição aqui falava, olha, Efésios, o Evangelho dos relacionamentos. E a gente falou sobre isso ontem, né? Os relacionamentos aqui, eles são de maneira generalizada. Esposas e maridos, né? Primeiro, depois vem filhos e pais, e depois vem escravos e senhores. E nesse contexto, só que, enfim, esse capítulo 5, ele envolve esses três pontos. Mas Paulo começa a sua carta escrevendo sobre judeu e gentio, sobre os gregos, sobre as pessoas que não eram de fato cristãos, independente de judaísmo, enfim. Pessoas que tinham aceitado a Cristo e que devia ser visto como aqueles que estavam fazendo parte também do povo de Deus. E agora, nesse capítulo 5 aqui, da carta de Paulo, e o verso 21, é o que nós lemos ontem, né? E tem uns textos aqui que eu quero ler com vocês, capítulo 5 e o verso 21, o texto nos diz assim, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Lembre-se, o temor é o princípio do saber, o temor é o fundamento para que, de fato, a pessoa demonstre conversão, e o temor é respeitar a Deus. Então, a sujeição, a submissão tem a ver com a reverência. E o respeito que se tem com Deus, o respeito deve também ser traçado para com o seu próximo. E aqui, no capítulo 5, ainda tratando, eu encontro que Paulo fala algo semelhante na carta aos Colossenses também. E por quê? Irmãos, nós sabemos que a Bíblia, embora não tenha sido escrita com o conceito machista, ela demonstra uma evidência de uma cultura que as pessoas tinham como algo semelhante. Embora é dito pelos estudiosos que era uma era patriarcal, onde o homem era a figura, mas aqui Jesus chega a dar uma ênfase mais forte às mulheres, coisa que eles não tinham como conceito. Exemplo, ainda hoje, tanto no judaísmo quanto no islamismo, a mulher tem uma posição bem inferior, mas diante de Cristo a mulher tem uma posição tão enaltecida quanto o homem, e ele coloca no mesmo nível que se coloca ali. Ambos têm o mesmo respeito, devem ser considerados da mesma forma, e a sujeição que aqui o texto sagrado nos fala é uma sujeição no Senhor. Claro, quando fala assim, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, o marido não é o Senhor, e não deve ser uma sujeição como que comparando o marido a Cristo, mas uma submissão que envolva respeito a Deus e assim também para com o marido. E aí eu volto a falar, o marido não está em situação de estar por cima, e a mulher não é o seu capacho, a mulher não é aquela pessoa que está ali servir, mas ele ama, é direito, é dever do ser humano. O homem não tem direitos sobre a mulher, ele tem deveres para com ela. E os deveres para com ela é amá-la, respeitá-la e, no temor de Cristo, demonstrar verdadeiramente que ele tem por ela o sentimento que Cristo tem pela sua igreja. Abel, você está falando agora uma coisa que é difícil de se praticar, mas é assim o que o texto quer dizer. Eu não posso falar nada além disso. A submissão e a entrega, como falei ontem, tem que ser uma entrega de fato, de verdade. Uma entrega que envolva um sentimento genuíno. Eu não posso, irmãos, falando aqui agora da realidade minha, né? Que eu e meu filho aqui em casa. Eu não posso pregar na igreja e demonstrar amor com a igreja se em casa meu filho não tem amor. Caso eu fosse casado, eu não posso demonstrar amor à igreja, aos irmãos da igreja, se minha esposa sofre em casa por ausência de consideração, de respeito, de atenção. Então, em casa, eu tenho que ser tudo para eles. E na igreja, um reflexo daquele que eu sou em casa. Uma continuação. Claro,
que eu tenha a bênção de a esposa chegar e dizer assim: o meu marido não é na igreja o que ele é em casa. Em casa ele é muito mais do que lá. E eu oro a Deus para que eu tenha essa personalidade. Eu preciso ser uma bênção para os outros, mas primeiro, na minha realidade hoje, para as minhas irmãs, que moram tudo junto de mim aqui, próximos a mim, o meu filho que mora na minha casa e, consequentemente, lá fora, mas em casa. Ser tu uma bênção, eu tenho que ser uma bênção em todos os lugares. E essa submissão aqui, essa sujeição, tem a ver que tudo deve ser feito visando uma sujeição ao Senhor. Olha o que Paulo fala aos Colossenses, na mesma carta, capítulo 3, Colossenses 3, e o verso 18 e 19 diz assim, ó: esposas, sujeitai a cada um ao seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Olha que coisa interessante. Verso 19. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca trate com amargura ou com aspereza. Então vem a pergunta: se a minha esposa ela se submete a mim, é porque eu tenho por ela um amor tão grande que ela se coloca nessa situação. Então o meu amor é uma demonstração primária da consequência dela para comigo. Eu não posso receber da minha esposa uma sujeição ou uma submissão no Senhor se eu a trato de forma errada, equivocada. Isso demonstra, na verdade, que eu não sou convertido. Eu não posso, irmãos, chegar na igreja e dizer que eu tenho o Espírito Santo se eu trato a esposa mal, se eu trato ela com arrogância, com soberba, com aquele autoritarismo. Olha o que Ellen White fala aqui no livro Lar Adventista, na página da edição 2021, 92. À luz do que temos em relação ao relacionamento, observe o texto. Se o marido é grosseiro, rude, impetuoso, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é o cabeça da esposa e que ela deve em tudo ser sujeita, pois ele não é o Senhor e nem é o marido, no verdadeiro sentido do termo. Aí vem um ponto crucial. Se eu de fato, irmão, estou no Senhor, a minha atitude vai mostrar isso. O meu comportamento vai mostrar isso. Se eu de fato vivo em Cristo e eu sou convertido, a esposa e o filho vai sentir essa evidência. Ela vai sentir, na verdade, que o marido de fato está no Senhor. Se eu não estou no Senhor, não tem como. O conselho das esposas cristãs, nesse aspecto, se submetam aos seus maridos, mas nunca a tal ponto de receber um autoritarismo que comprometa a sua relação com Deus. Lembre-se, nosso primeiro esposo é Cristo. Nós somos a sua igreja. E as mulheres, de forma específica aqui, devem se submeter aos maridos como a uma submissão ao Senhor. E ele tem um dever de amá-la, respeitá-la e tratá-la como, de fato, a melhor pessoa. O texto de Gálatas 3, verso 28, o texto diz assim: logo, não existe mais judeu nem grego. Não existe mais escravo nem livre, homem nem mulher. E por que Paulo faz essa descrição? Porque ele sabia que o povo tinha descrição diferenciada, onde colocar uma separação de inferioridade, tanto de escravo quanto a seu senhor, como também judeu e gentio, judeu e grego, que achavam que os gregos eram os perdidos, e mulher e homem da mesma forma. Então, quer dizer, Cristo nos deixa claro que a mulher tem o seu espaço primordial, tanto quanto o homem. Deus o ama do mesmo jeito, a ama do mesmo jeito. E lembre-se, quando Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiro para uma mulher, sabendo que um testemunho da mulher não era válido, mas isso para enaltecer a figura da mulher. Quem com certeza tem a sua esposa, a ame de verdade, respeite como tal. Se você é convertido, o seu amor, sua atenção, sua preocupação para com ela vai mostrar que verdadeiramente você a ama, e a ama em espírito e em verdade. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, nos ajuda, querido Deus, a podermos levar em consideração a Tua palavra e que as mulheres, as esposas, sejam submissas aos maridos como ao Senhor. Nunca confronte ou nunca se submeta a situações que comprometam a sua relação contigo, Pai. E que assim sendo, os maridos saibam se colocar no lugar de amá-la, reconhecê-la e valorizá-la como de fato elas precisam ser. Dá-nos a Tua bênção, o Teu perdão, permanece conosco e nos dá um bom domingo, Senhor. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia, uma feliz semana e até o próximo estudo, se Deus quiser.